estudantes do quarto ano e Acelera. Estamos começando mais uma semana, né? Nós aqui, eu e vocês. Então, hoje, aula de língua portuguesa com a professora Mauricéia Joana. E o nosso assunto vai ser texto de divulgação científica. É um gênero textual diferente do que a gente já estudou, né? Apesar de que a gente já falou um pouquinho sobre eles na aula da semana passada, certo? Então, é isso aí. Para a gente iniciar a nossa aula, claro, a gente vai começar com os recadinhos de sempre, tá? Vamos falar sobre o nosso horário. A gente começa sempre às 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste, né? Vocês que estão aí aguardando, eu sei que já tem gente no chat aí esperando, dando bom dia. Então, vocês que estão aí, muito bem, no chat do aplicativo Educa Recife ou na frente aí da TV, aguardando a aula, né? Falei agora sobre o aplicativo, então vocês também já sabem que para assistir a aula pode ser pela TV ou pode ser pelo aplicativo do Educa Recife, que muita gente já tem aí acompanhado as aulas pelo aplicativo, já está aí no chat, então cada dia mais pessoas chegando junto da gente pelo chat, conversando, trocando ideias e também respondendo às nossas atividades e aos nossos desafios. Então, sejam muito bem-vindos quem está chegando por aqui hoje, seja pela TV, seja pelo aplicativo ou também pelo canal do Educa Recife. Se você está ainda não está pelo aplicativo do Educa Recife, chega aí, porque é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece todos os dias na tela. Acabou de aparecer aí, eu acho que você viu. E baixar o aplicativo, certo? Enfim. TV, aplicativo, canal do YouTube. Várias maneiras para assistir a aula, o que não pode é ficar sem assistir às aulas da escola digital. Não é isso? Isso é um recadinho que a gente passa todas as manhãs para vocês. Também, todas as manhãs, a gente fala aqui das pessoas que nos acompanham aqui nos estúdios, né? A professora Márcia, que está aqui no chat com vocês, todos os dias com vocês, comigo. Então, hoje não poderia ser diferente. Não é isso, professora Márcia? Bom dia. Olá, professora Mauricéia. Bom dia, estudantes que já estão aqui, ó, acordaram cedinho. Nós já estamos aqui, viu, Mauricéia, com as Anas, com o Kaique, com a Valentina. Então, sejam muito bem-vindos. Uma maravilhosa começo de semana para todos nós. E vamos participar, vamos chegar junto, bate palma, chama aquela coragem, porque vocês sabem que a gente só gosta assim. É isso aí, professora Márcia. Então, olha, com essa animação toda da professora Márcia, hoje é uma segunda-feira e ela já está assim, a pleno vapor, né? Nós iremos iniciar a nossa aula. E aí, como sempre, né, vocês sabem que Carijó, se não fala nele, ele já começa a ficar aí querendo aparecer. Então, apareceu. E hoje a professora Márcia não disse que ele acordou ninguém. Foi isso, viu, professora? Que ele está aí perturbado já. Olha, eu não falei em Carijó, ele já apareceu, agora ele fica sem parar de cantar, viu, Mauricéia? Mas é bom porque já acordou o povo aqui, ó, já acabou chegando aqui a Yasmin também. Esse galo faz sucesso. Então a gente não pode nem falar, né? Tudo bem, Carijó, seja bem-vindo você também. E seja bem-vindo, Kézia, que está aqui conosco, traduzindo a nossa aula para a língua brasileira de sinais. Então, gente, olha, segunda-feira, tá? Desculpa aí, hoje não é Kézia que está comigo, é Elaine, tá? Então, seja muito bem-vinda, Elaine, fazendo com que essa aula seja aí acompanhada por mais pessoas. Todos apresentados, a nossa produção também que está aí sempre mostrando, né? Sempre lembrando as coisas que a gente vai esquecendo. Obrigada, produção, que a gente tenha um bom dia de aula. Vamos à nossa aula e ao tema da aula de hoje, que é texto de divulgação científica. E o que é que a gente vai estudar? Nós vamos estudar o gênero textual verbete de enciclopédia. Lembra? A gente já falou sobre ele, a gente falou sobre verbete e hoje a gente vai caracterizar assim, o verbete de enciclopédia, tá? Então, especificar esse verbete aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E também vamos ver estratégias para evitar a repetição de palavras no texto. Por que que muitas vezes a gente vai escrever um texto e a gente fica repetindo as palavras? Então, a gente vai
ver estratégias que a gente possa fazer para evitar a repetição de palavras no texto. E esses são os 2 tópicos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vamos começar. Antes de a gente começar, eu queria lembrar para vocês o seguinte. Nas aulas passadas, eu tenho trazido assim, alguns animais. Não é? Eu trouxe o lagarto de língua azul, eu falei sobre o lobo-guará e hoje eu trouxe outro animal. Será que vocês imaginam? Vocês aí do chat, tá? Nós temos no nosso planeta uma fauna muito extensa, muitas espécies de animais. E aí hoje eu trouxe um outro animal para a gente falar sobre ele. Será que você que está aí no chat imagina qual é o animal que nós vamos falar hoje? Qual é o animal que eu vou trazer para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre ele? Respondam aí para mim no chat. Que animal vocês acham que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui? Diz aí para mim. Será que vocês têm alguma ideia de que animal eu vou falar? Olha, eu trouxe já o lagarto de língua azul, que era bonitinho, vocês disseram que não era. Eu trouxe o lobo-guará, que tem hábitos solitários. E agora eu trouxe outro animal. Professora Márcia, será que eles sabem que animal eu vou falar hoje? Mauricéia, a Ana já disse que eram aqueles feios, viu? Ai, e a Ana. Yasmin falou que era a onça. Vamos ver se vão acertar. Olha, professora Márcia, só vou dizer uma coisa para Yasmin. Ela tá quente, mas não está pegando fogo. É quase isso, mas ainda não é da onça que eu vou falar, Yasmin. Você está chegando lá. Diga aí outro animal. Qual você acha que é o animal que eu vou falar hoje aqui na nossa aula? Que eu vou trazer um verbete sobre ele. Não é a onça, mas não está longe. Qual animal vocês acham que é? Diga aí para mim. Será que vocês nem imaginam? Ô, professora, esses meninos estão sem imaginação hoje. Não é verdade? Vamos esperar aqui para ver se chega a resposta, viu? Vai ver. Botaram aqui, ó. Jaziel colocou onça, botou tigre. O Kaique colocou onça pintada. A Valentina também colocou tigre. Ah, tá. Bom, eu só sei dizer a vocês que vocês chegaram perto, mas infelizmente a gente vai falar dele. Quem é ele, gente? Eita! Olha só quem é. O leão, gente, eu vou falar sobre o leão. Então aí vocês, olha, onça, tigre, onça pintada, mas esqueceram de quem? Do rei dos animais, que é o leão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do leão. E a gente não pode dizer, né, que o leão é feio, porque olha que imponência, olha como ele aparece aí na tela, olhando assim para vocês. Então o leão é muito bonito, muito imponente e nós vamos falar sobre ele. Mas o que é que a gente vai falar sobre o leão? O que é que você sabe sobre o leão? Será que vocês sabem alguma coisa sobre o leão? Diz aí alguma coisa que vocês sabem sobre o leão. E além do que vocês sabem sobre o leão, o que você gostaria de saber sobre ele, sobre o rei da selva? Será que vocês sabem alguma coisa? Será que vocês gostariam de saber? E aí, vocês vão me dizendo. Porque enquanto vocês estão aí falando, professora, se chegar a resposta, pode me interromper, tá certo? Enquanto vocês vão aí falando com a professora Márcia, eu vou aqui começar o quê? A nossa hora da leitura. E para a hora da leitura de hoje, eu trouxe um verbete de enciclopédia. Olha só, não é isso que a gente vai falar hoje? Sobre verbete de enciclopédia? Então eu trouxe hoje um verbete para a gente fazer a leitura. Então presta bem atenção nesse verbete, porque depois nós vamos conversar sobre o texto e eu vou fazer perguntas sobre ele, hein? Então olha aí, presta atenção. Olha só o verbete aí na tela e o que é que ele fala. Primeiro, fala o nome, né, do que é que a gente vai falar. O leão. E aí embaixo tem a introdução, que é quando a gente começa a falar sobre um assunto. E mostra a foto de um leão, dizendo que um leão boceja, exibindo suas enormes presas, né? E diz o quê? Que o leão é um gato. Olha, o leão é um gato de tamanho bem grande. Ele é o segundo maior membro da família dos felinos. O maior é o tigre, viu? O tigre é maior que o leão.
Vive em regiões da África e da Índia. E seu rugido é um dos sons mais assustadores que se ouvem nas savanas, que é um tipo, né, de vegetação aí típico desses dois continentes, desses dois países, África e Índia. O nome científico do leão é Pantera-leo. Olha, será que vocês sabiam disso? Que o nome dele é Pantera-leo? Pois é, e mais abaixo, aí vem alguns outros tópicos, alguns subtítulos, que é as características físicas do leão, o comportamento do leão, o ciclo de vida do leão e os leões e os seres humanos. Então, nesse verbete desta enciclopédia, se você estivesse acessando ela online, não é porque essa é uma enciclopédia online, você poderia clicar aí nesses subtópicos e ele iria levar você para esses links, para as características físicas, para o comportamento, o ciclo de vida e também falar qual a relação dos leões e dos seres humanos. Então, este verbete foi tirado da Enciclopédia Britânica Escola, que é uma enciclopédia escolar britânica. E esse verbete, essa consulta aí, foi feita no ano de... Esse verbete foi colocado aí no ano de 2018. E agora está lá, né, disponível em escola.britanica.com.br e aí está todo o site, todo o endereço eletrônico deste verbete, tá certo? Mas esta enciclopédia aí, infelizmente, não é gratuita a consulta. Então, se vocês acessarem esse link, vocês não vão poder ver. Mas vocês poderão ver outras informações sobre o leão em outros sites na internet, tá bom? Em outros sites. Então, professora Márcia, chegou alguma resposta para a gente? Ô, professora Mauricéia, olha, quando você perguntou sobre o leão, viu? Aí depois eles saíram respondendo, inclusive aqui, ó, Jaziel, que disse que tinha respondido e eu não falei a resposta, que ele estava com raiva de mim, porque eu não falei a resposta. Aí outros também, o Salomão chegou por aqui dizendo que era o rei da selva. E o pessoal saiu chegando, viu, Mauricéia? Aqui, ó, a Ana. Mas só que eu acho que demorou a chegar a resposta, certo? Aí, por isso, viu? Vão me desculpando aí. Mas chegou aqui que era o leão, o rei da selva, que algumas pessoas colocaram. Às vezes acontece isso, Jaziel, não é? Às vezes acontece, é comum acontecer, tá certo? Então, por quê? Porque às vezes vocês dão as respostas, mas aí a nossa internet está um pouco lenta, a internet está um pouco lenta de vocês, e essa resposta, ela demora um pouquinho a chegar, mas a gente está atento. Não fiquem com raiva da professora Márcia, não fiquem com raiva da professora Mauricéia. Pois tá bom? E a Yasmin colocou que o leão é muito selvagem. Ah, tá certo, e é verdade. Mas vamos seguir. Eu mostrei para vocês o verbete, eu li para vocês, mostrei onde estavam as orientações e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o verbete de enciclopédia. E eu trouxe para vocês aí a foto de algumas enciclopédias, de alguns volumes. Por quê? Porque na aula passada eu disse a vocês que as enciclopédias, né, aquelas do papel, aqueles em formatos físicos mesmo de livro, a gente consulta eles através da ordem alfabética. Então, se o assunto começa com a letra A, eu vou lá no volume da letra A, vocês estão vendo aí na tela, tem vários volumes e todos eles com as letras, né? Então, letra A, letra B, letra C. E aí, se eu quiser consultar a enciclopédia com o assunto que começa pela letra A, por exemplo, eu vou e pego o volume da letra A. Se eu fosse consultar alguma coisa procurando leão, eu ia procurar o volume da letra L. L de leão. Então, é assim que a gente procura na enciclopédia física. Mas, na enciclopédia virtual, na enciclopédia online, que é esse exemplo que eu trouxe aí na tela, você não precisa procurar por letras, por ordem alfabética. Você precisa procurar por links. Então, ele vai lhe dar aí alguns hiperlinks, né, algum link que você clicou lá e vai para a informação que você quer. Então, existe lá uma lupinha e um endereço, uma barra de busca, de pesquisa, e você coloca lá nessa pesquisa qual é o assunto que você quer
saber, quer pesquisar e vai aparecer lá o seu conteúdo com links para você ir buscar mais informações a respeito. Então, é isso aí. Vamos ver o que são exatamente os verbetes de enciclopédia? Olha, os verbetes das enciclopédias são as informações que vêm em forma de textos sobre determinados assuntos, como eu falei para vocês. Você quer procurar um assunto, você vai lá na enciclopédia e vai procurar. Se for física, procura pela ordem alfabética. Se for virtual, você bota lá o seu assunto na barrinha de pesquisa, que ele vai chegar lá, teu conteúdo, tá? Então, olha aí novamente nosso verbete, né? Eu trouxe para mostrar para vocês exatamente, olha. Lá em cima tem o título, não é? Leão, depois a introdução, que se eu clicasse ali, aí ele ia me mostrar exatamente essa partezinha inicial, que a gente leu, que fala sobre o que é o leão, qual a família dele, e aí depois vem outros subtítulos, que se você clicar, vai aparecer as características, o comportamento, o ciclo de vida e como é a relação dele com os seres humanos. Então, isso aí seria justamente os links para que você se apropriasse mais sobre esse felino. Certo? Acompanharam até aí? Muito bem. Agora, vamos ver se vocês estão atentos. Vamos conversar sobre o texto. Eu quero saber de vocês o seguinte, prestem atenção aí, hein? Olha só. Eu quero saber de vocês, primeira coisa, qual é o título do verbete que nós trabalhamos aqui agora na aula. Qual é o título do verbete? Vocês prestaram atenção? Tanto na minha leitura, quanto na foto aí que apareceu na tela, tinha o título do verbete. Qual é o título do verbete, gente? Será que vocês sabem? Professora Márcia? A Yasmin falou que era leão, viu, Mauriceia? Leão, não é Yasmin? Yasmin, como sempre, está bem O Kaique atento. também. Ótimo, muito bem, Kaique, é isso aí. O título do verbete está lá em cima, né? Aparece logo no início e é realmente Leão, que vai falar sobre esse assunto. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Além do título, existem outras partes no verbete que chamamos de subtítulo. Quais são os subtítulos deste verbete? Será que vocês lembram? Digam aí para mim, quais foram os subtítulos que apareceram além do título, tinha lá os subtítulos. Quais eram? Vocês lembram deles? Será que vocês conseguem lembrar pelo menos de alguns? Será? Diz aí para mim. Eu sei que a Ana ainda colocou leão, mas acredito que referente à pergunta anterior, né, professora Mauriceia? Agora, o subtítulo ainda não chegou aqui, pelo menos no momento, ainda eu não estou aqui com nenhuma resposta. Eita, será que não compreenderam? Na hora que eu estava lendo, eu falei, olha, esse aqui é o título, e tem outros tópicos que são os subtítulos. E quais eram eles, gente? Olha só, presta atenção. A gente falou sobre a introdução, lembra? Tinha lá, depois do título tinha a introdução, depois tinha características físicas, comportamento, ciclo de vida, os leões e os seres humanos. Então, esses eram os subtópicos daquele verbete, tá? Os subtítulos. O título era o leão e depois tinham os subtítulos, que são esses aí. Introdução, características físicas, comportamento, ciclo de vida, os leões e os seres humanos. Então, quando a gente vai escrever um verbete, a gente precisa procurar informações, né, que sejam científicas. Eu não posso sair colocando qualquer informação lá não, tá? Tem que ser informações realmente embasadas. Na introdução, o que é que ele diz? Traz as primeiras informações sobre o leão, foi o que a gente viu. Depois, aí tem as características físicas, que vai informar sobre o tamanho do leão, o peso, a altura e como é ele. E o comportamento vai trazer informações sobre o modo de vida dos leões, tá? Depois, fala sobre a relação entre os leões e os seres humanos. Como é essa relação do animal com o homem, se ele pode ser, por exemplo, um animal domesticado. Será que o leão pode ser um animal domesticado? Será que alguém cria, assim, um leão em casa, fazendo ele de seu pet? Será que vocês conhecem alguém que cria um leão? Eu não conheço, tá? A única vez que eu vi um leão foi no parque, no zoológico. Então, nunca fui na África, nunca vi ele solto na savana e também nunca vi ninguém criando um leão. Não sei, desconheço, mas quem sabe? Será que existe essa relação aí do homem com o leão, criando ele como se fosse um animal de estimação? Isso aí é uma coisa que vocês podem pesquisar também na internet.
Então, veja bem, além disso tudo, a leitura do verbete de enciclopédia, seja impressa ou virtual, é produzido, né, por pesquisadores e cientistas e nos fornece informações e explicações científicas sobre algum assunto, sendo possível usá-los em uma pesquisa escolar ou em situações de curiosidades, tendo a função de instruir e explicar assuntos de divulgação científica. Então, quando a gente está com alguma pesquisa, a professora pediu, eu posso ir lá pesquisar na enciclopédia física mesmo, no livro. E vou na biblioteca da escola, ou se a escola tem alguns exemplares, se tem na sua casa, e vou pesquisar sobre aquele assunto. Mas eu também posso fazer pesquisa na internet. Agora, gente, olha, uma coisa, hein? Tem que ter cuidado quando for fazer pesquisa na internet, porque nem sempre as informações que vão aparecer ali quando você, por exemplo, jogar em um buscador, né, de pesquisa, nem sempre as informações serão informações verdadeiras. Então, você tem que ver se aquelas informações realmente, elas são uma informação de divulgação científica, se ela realmente é fundamentada. Não pode ir acreditando em tudo que aparece na internet, porque a internet está cheia de informações que não são verdadeiras. Tem que ter cuidado com isso, tá? Procurar saber qual é o site realmente que você está pesquisando e se é um site científico. Se realmente aquela informação é uma informação que foi lá produzida por cientistas, por pesquisadores. Tem que ter cuidado com isso. Agora, observe este verbete de enciclopédia escrito por um estudante do 3º ano. Veja, a gente está estudando bastante sobre verbetes e aí na escola de vocês, na aula presencial, a professora depois vai solicitar que vocês escrevam um verbete. Então, tem que prestar atenção como é a estrutura do verbete. Eu já mostrei para vocês mais ou menos o que é que um verbete tem, então precisa prestar atenção. Aí, olha só esse verbete que um estudante escreveu sobre o leão. Veja como foi que ele escreveu. Um leão macho pode pesar mais de 250 quilogramas. O leão macho apresenta uma juba. O leão tem a cabeça arredondada e curta. A pelagem do leão é curta e apresenta uma coloração castanha. O leão possui um tufo de pelos pretos na cauda. O leão é um mamífero carnívoro. O leão tem hábitos noturnos. O leão descansa e dorme na maior parte do dia. O leão pode viver de 10 a 14 anos na natureza. O que foi que vocês acharam desse verbete que esse estudante escreveu, gente? Será que ficou claro o texto dele? Ficou de fácil compreensão? A gente vê que ele está falando deste animal, o leão. Mas a gente também viu que o texto dele ficou um pouquinho assim repetitivo, porque ele repetiu diversas vezes a palavra leão. Será que ele poderia substituir a palavra leão por outra palavra? Será que ele poderia fazer isso? Ele poderia, não é, gente? Porque, assim, existem palavras na nossa língua, na nossa gramática, que substituem os nomes, né? O leão é um substantivo, é um nome. E existem palavras que podem substituir o nome, que são os pronomes. Então, ele poderia, em alguma parte do texto dele, substituir por estes pronomes, que são um assunto que depois a gente vai detalhar bastante sobre o que são, mas que vocês já podem ficar atento aí. Na hora de escrever o seu verbete ou o seu texto, não precisa ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Você pode substituir, você pode trocar por um pronome. Olha aí, olha. Que outras palavras eu acabei de dizer a vocês que poderiam substituir leão? Seriam os pronomes, né, para que eles não ficassem tão repetitivos. Eu poderia substituir, ou o estudante, por ele, dele, sua, seu, por esse animal, que é outra substituição, ou tirar a palavra leão, desde que a frase não perdesse o sentido. Então, existem várias maneiras que a gente pode fazer para que o texto não perca o sentido, mas que não fique também tão repetitivo. E aí eu trouxe um exemplo. Ele falou, o leão macho apresenta uma juba. Será que eu poderia trocar a palavra o leão, né, as palavras o leão, por uma outra palavra e que a frase não perdesse o sentido? O que é que vocês acham? Eu acredito que vocês já entenderam que a gente poderia trocar por ele. Quem é ele? O leão. Então, ao invés de ficar repetindo
o leão, o leão, o leão. Eu poderia iniciar falando sobre o leão, tem que colocar, porque senão a gente não vai ficar sabendo de quem está se falando, mas aí depois vai fazendo aquelas trocas, substituindo por pronomes ou por outras palavras, desde que o texto continuasse com sentido. Ficou claro? Vocês compreenderam direitinho? Muito bem. Então, se compreenderam, eu trouxe aqui um desafio final para a nossa aula, para a nossa atividade. Então, olha, fiquem atentos. Professora Márcia, estou achando esses meninos muito caladinhos. Será que eles estão atentos agora para a atividade? Olha, Maurícia, tão caladinho não, estão falando é muito, viu? Agora, porque hoje o negócio tá meio aqui, ó, bugado, tá demorando a chegar, e falaram que era o rei da selva, falaram que era o rei da África, que não era, ó, ficaram aqui discutindo. Falaram que era selvagem, olha, falaram tanta coisa, Maurícia, ficaram com raiva de mim, viu? Porque eu não falei, é Valentino, Jaziel hoje, mas, gente, é porque hoje tá meio lento aqui para chegar, viu? Mas não fica com raiva não, tá certo? Mas eles estão aqui conversando bastante sobre o assunto, tá? Sobre o leão, que foi a chave hoje, viu, Maurícia? Foi discussão aqui. E, geralmente, né, eles gostam muito dos leões. Os leões, assim, é um animal que chama bastante atenção. Mas vamos para a pergunta, para ver se eles estão atentos mesmo. É essa aqui, olha. Preste atenção, hein? Você vai substituir um nome em destaque por um pronome que não faça a frase perder o sentido. Então, ó, para a gente fechar, que é sobre isso que estamos falando, né? Estratégia de substituições para que o texto não fique repetitivo. Lembra? Então, eu trouxe essa frase aí, ó. O leão tem hábitos noturnos. O leão descansa e dorme na maior parte do dia. Então, na segunda parte da frase, foi repetida a palavra leão. Como é? Falem aí pra gente, hein? Coloquem aí no chat que eu quero saber. Que palavrinha eu poderia substituir aí esse segundo nome, o leão? Qual era a palavrinha que eu poderia substituir para que a frase não perdesse o sentido? Será que vocês sabem? Que frase? Diga, Márcia. Ui, desculpa, Mauricéia. A Ana já colocou ele, viu? Ele. Já chegou aqui dizendo que é ele, a palavra que vai substituir o leão. Então vamos ver, né? Se a Ana já colocou, e eu tenho certeza, professora, que outros também já sabem, ou responderam aí, ainda não apareceu pra gente, ou estão respondendo em casa, mas eu acho que a Ana, ó, ela acertou, porque sim, a gente pode substituir por ele, que é um pronome, e vai fazer a troca aí, a gente vai ficar sabendo que esse ele é o leão. O leão tem hábitos noturnos, ele descansa e dorme na maior parte do dia. Veja como ficou a frase, ficou melhor, soa melhor, tanto para ler quanto para a gente ouvir. Então é importante fazer essas repetições na hora que a gente vai escrever, que vai produzir um texto. E olha, quando vocês forem solicitados a produzir um texto aí, na escola, na sala de vocês, ou para alguém, seja qual for a situação, lembre-se disso. Não fiquem repetindo, façam substituições, tá certo? E é isso aí, gente. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do animal que eu trouxe hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá certo? Que tenham curtido, que tenham aprendido, que é importante. Professora Márcia, será, hein? Que hoje parece que aí a coisa foi feia. O negócio aqui tá quente hoje, viu? Inclusive a Yasmin tinha falado que o leão, ele é preguiçoso, viu? E que quem sai pra caçar é a fêmea. Eita, essa informação é verdadeira, mas não é porque ele é preguiçoso não, é porque faz parte dos hábitos dele. Mas é isso aí. Também quero agradecer a Elaine, agradecer a nossa produção, dizer a vocês que continue aí, que temos aula ainda e até amanhã, gente. Um abraço grande para vocês, tá?